vocês sabem, eu estou numa série, hoje é o segundo sermão dessa série, e eu chamei de A Espiritualidade Autêntica, e eu vou estar usando Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, deixa sua Bíblia aberta, vou estar usando a versão NVI, estará aqui no telão, você pode estar acompanhando, fique sentado no seu lugar, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, Lucas, você já está no 3, está rápido, volta aí, do 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus: meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandone, prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Verso 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Verso 11, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, te agradecemos e louvamos pela tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa vir sobre nós, palavra inspirada, escrita, agora vem sobre nós, ministra os nossos corações, para que nós possamos sair daqui convictos de que nós somos seguros e presos, ó Deus, agarrados, encontrados em Cristo Jesus pela tua graça. Que o Senhor ministre os nossos corações através da tua palavra, aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja, este homem servo, simples, como precisa do teu Espírito Santo. Então traga poder sobre nós, para que nós possamos entender e compreender a tua palavra, que é viva, que é, Senhor, aquilo que o Senhor desejou deixar escrito para nós aqui ainda nesse ano. Então que o Senhor fale conosco poderosamente, te peço em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, em nossos dias, um dos maiores desafios nossos, meu e o de vocês, o que nós mais enfrentamos na vida é uma palavrinha chamada preocupação. Quantos aqui se sentem preocupados em decorrer da sua vida? Amanhã é segunda, depois é terça, e tantas preocupações vêm em nossa mente. No momento agora que você está ouvindo aqui este sermão, é possível que alguma inquietação esteja passando aos seus pensamentos, seja ansiedade sobre o futuro, seja então estresse relacionado ao trabalho, ao chefe, a colegas de trabalho, às finanças, à saúde, ou mesmo as dinâmicas familiares. Todos nós, em algum momento, de alguma forma, nós somos encontrados enredados pelas garras da preocupação. É comum. Medo de perder o emprego, a gente passa por um momento difícil, ansiedades, talvez por um resultado de um exame que vai sair essa semana, ou a inquietação sobre a educação dos filhos, comportamento de filhos, ilustram então que a nossa preocupação, ela se infiltra em nossas vidas, que muitas vezes nem é convidada e não é convidada. A principal vítima da preocupação, sem dúvida, é aquele que se entrega a ela, a preocupação. A preocupação não é apenas um ladrão da paz, é uma força corrosiva que pode então desencadear uma cascata de problemas ainda maiores, afetando profundamente o nosso bem-estar emocional. E aí vem os problemas como depressão, ansiedade, compulsividade, e aí é uma miríade de outros distúrbios emocionais, então, que podemos encontrar na preocupação um terreno fértil
para crescer e frutificar, afetando não apenas a nossa vida particular, mas a nossa vida coletiva, a nossa família, a nossa igreja. Além das consequências psicológicas que a preocupação traz, também é um problema espiritual. Por que é um problema espiritual? Porque a Bíblia nos ensina que a preocupação, em sua essência, é uma forma de desconfiança nas promessas e nas providências de Deus. Quando nós nos colocamos e nos deixamos as preocupações entrarem em nós automaticamente estamos nos dizendo para Deus, colocando Deus numa situação de que Ele não pode resolver os nossos problemas. Também é um problema espiritual, que é considerado um pecado, porque nós não estamos colocando em Deus toda a nossa confiança. Provérbios 3, então, é um texto que apresenta-se como um conselho de um pai para o filho, e nos oferece então uma perspectiva divina de como enfrentar e superar a preocupação. Espero que nessa noite saiamos daqui ainda com algumas coisas para resolver durante a semana, mas certos de que o nosso Deus, Ele governa todas as coisas, Ele não perde o controle um segundo sequer, e que tudo está nas suas poderosas mãos. Salomão, com dedicação, ele preservou esses conselhos sábios, conselhos paternais, nos ensinando então a encontrar serenidade no meio do caos, encontrar paz no meio do caos, prometendo não apenas, como diz o texto, adicionar anos à nossa vida, mas também tranquilidade aos nossos dias. Para Salomão, cultivar relacionamentos sadios é infinitamente mais valioso do que sucumbir à preocupação. Ele nos orienta sobre a importância então dos relacionamentos horizontais, como aqui, isso aqui é importante, estarmos juntos e incentivar e cultivar o nosso relacionamento, enfatizando que a necessidade de lealdade, de fidelidade nas nossas interações aos outros. Esses versículos então nos lembram que a verdadeira paz vem de relacionamentos construídos sobre bondade e sobre a verdade. A compreensão então de bondade e de verdade está relacionado ao viver na paz. Essa paz que tanto a Bíblia oferece. Veja de novo o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor e a aprovação dos olhos de Deus e dos homens. Esse texto, Salomão está nos convidando, meus irmãos, a uma reflexão. Para tudo, reflita, uma reflexão mais profunda sobre esses valores que se entrelaçam e se manifestam em nossas vidas. A bondade na sua essência, é uma expressão do amor altruísta que busca o quê? O bem do outro. O bem do outro sem esperar nada em troca. É uma qualidade de caráter que se revela em atos de generosidade, de compaixão e de serviço. A verdade, a bondade nós falamos, agora a verdade, por outro lado, ela representa a integridade, a honestidade e a autenticidade. Viver na verdade significa rejeitar a falsidade que vem em nossos pensamentos, palavras, ações, mantendo-nos fiéis aos princípios divinos, aos princípios bíblicos e os compromissos assumidos uns com os outros. Deus nos chamou para viver em comunidade, e a partir da bondade e a partir da verdade nós juntamos. E aí vem a lealdade, vem o compromisso, e aí nós vivemos em paz uns com os outros. Quando Salomão fala sobre a importância
de cultivar relacionamentos baseados na bondade, e na verdade ele está nos apontando para um caminho de paz que transcende a simples ausência de conflitos. Essa paz que o texto está dizendo, e que a Bíblia em outros momentos vai nos trazer, é fruto de relacionamentos saudáveis e autênticos, onde a confiança mútua e o respeito são cultivados através de práticas constantes dessas virtudes. É uma paz que, segundo a sabedoria bíblica, excede todo entendimento, pois ela está enraizada aonde? No amor incondicional de Deus e a sua fidelidade, que é inabalável. O Novo Testamento, esses conceitos são ampliados e são exemplificados na vida e nos ensinamentos de quem? De Jesus Cristo. Em João 14, versículo 27, Jesus diz algo extraordinário. Ele vai dizer o seguinte: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Percebe aqui que paz que é essa que Jesus está oferecendo para nós? Não perturbe o seu coração, não tenham medo. A paz que Jesus oferece, ela é profundamente ligada à sua presença, à sua vida, e o seu amor por nós, um amor que se manifestou de forma suprema na cruz, revelada para nós na cruz. Esse amor é a maior expressão de bondade e de verdade, pois ela revela Deus como Ele realmente é, como o nosso Deus é fiel, como Ele é misericordioso, como Ele é comprometido com o bem-estar das suas criaturas, dos seus filhos e daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Além disso, lá em Efésios 4,15, não vai estar aí, mas ele diz que nós devemos falar em quê? Em verdade e amor. Amor é uma expressão de que encapsula perfeitamente o que? A união da bondade e da verdade. Amar uns aos outros é demonstrar bondade e verdade. Não pode faltar, porque senão não é amor. Pode ser um amor humano, mundano, mas o amor divino, ele é encharcado de bondade e de verdade. Esse amor, então, é a maior expressão da bondade, dessa verdade que nós encontramos em Cristo. Viver segundo, então, esse princípio significa que nossas palavras, as nossas ações, ela deve sempre buscar promover um crescimento do bem-estar do outro, sempre para o outro, sempre para o outro. Eu já disse aqui, imagina, eu e minha esposa somos casados, imagina se eu começo a viver para mim e ela começa a viver para ela. Mas eu largo tudo que eu sou e amo e vivo por ela, e faço tudo para ela, e ela faz tudo para mim. Olha aí, bondade e verdade, um ao outro se complementando. Assim Deus chama o seu povo para viver, um pensando no outro, um ajudando o outro, um completando o outro. Bondade e verdade encharcada neste lugar, demonstrando o quê? O que Jesus fez na cruz do Calvário para todos nós. Dessa mesma forma, trazendo então para Provérbios, Salomão destaca a importância dos relacionamentos também, além dos horizontais, mas também o relacionamento vertical com Deus. Confiar no Senhor de todo o coração. É isso que o texto está dizendo. Confie no Senhor de todo o seu coração. E Ele nos aconselha a confiar no Senhor. Por quê? Porque nós devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos,
prometendo que ao fazermos isso, o texto diz o quê? Que Ele endireitará as nossas veredas, os nossos caminhos. Essa confiança e reconhecimento em Deus são fundamentais, meus irmãos, para aliviar a nossa preocupação, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando nós confiamos realmente nesse Deus, não há preocupação que tire a nossa paz, porque nós sabemos que nós estamos seguros, certos naquilo que Deus tem para cada um de nós. Ele nos aconselha, então confie no Senhor, reconheça. Essa confiança é o reconhecimento em Deus, são fundamentais, quero repetir, para aliviar as nossas preocupações, porque nos lembra que nós não estamos sozinhos em nossas lutas, não há o que temer. A esperança, segundo a sabedoria de Provérbios, reside em viver pela bondade e principalmente pela verdade. A palavra hebraica chesed é central para entendermos essa esperança. Quantos desejam viver pela esperança, meus irmãos? Essa palavra é traduzida de várias maneiras, pela misericórdia, benignidade, graça, lealdade, e descreve então essa graça inexorável, inexplicável e impressionante de Deus para os seus escolhidos. Graça, fomos encontrados pela graça, fomos alcançados por causa da graça, fomos escolhidos por causa da graça, fomos feitos por Ele, para Ele, e a Ele toda a honra e toda a glória. Confie nele, que o mais Ele fará. Essa é a qualidade do caráter de Deus que nos garante que, independente das nossas falhas, Ele permanece fiel, honrando o seu compromisso com o seu povo. Meu desejo é que nessa noite nós possamos refletir sobre como a sabedoria divina nos orienta a substituir, meus irmãos, preste atenção, a preocupação pela confiança, a ansiedade pela fé, o medo pela esperança. Em Deus nós encontramos não apenas promessa de serenidade, mas a certeza de que mesmo no meio das tempestades da vida, fale comigo, a sua graça é melhor do que a vida. Louvado seja o Senhor, porque é pela graça que Ele nos sustenta, é pela graça que Ele nos guia, é pela graça que nos oferece uma paz que transcende todo o entendimento humano. Então eu quero pensar com vocês 3 pontos rapidamente. Confiar em Deus, está rindo, né? Confiar em Deus acima de todas as preocupações. Veja comigo o verso 5 e o verso 6 novamente. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nesse trecho de Provérbios, nós somos convidados, então, para essa reflexão sobre a essência da espiritualidade autêntica, que é confiar no Senhor em qualquer circunstância. Em um mundo marcado por inúmeras preocupações e incertezas, Salomão, inspirado pela sabedoria divina, nos orienta a colocar nossa confiança no Senhor acima de tudo. Essa confiança, ela não é passiva, mas é uma atitude ativa, de dependência, de reconhecimento da soberania de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, pensa em tudo que você faz, tudo que você é. Você levanta, você trabalha, você volta para casa, você é esposo, você é esposa, você é filho, você é pai, você é mãe. Tudo isso está debaixo da mão poderosa do Senhor. Confie nele. Nossa parte é confiar, é lançar-se nele, nunca se apoiar no nosso próprio entendimento. Deixa eu te dizer, eu não quero ser insensível ou rude com você, mas deixa eu te falar uma coisa: o mais que você se acha inteligente, ou você é inteligente nesse mundo, você consegue fazer coisas extraordinárias, mais do que você consegue fazer, deixa eu te dizer, Salomão está dizendo, não confie nos seus pensamentos.
O que não podemos perder de vista é o entendimento da soberania de Deus. E se Ele é soberano, se Ele é rei, se Ele governa todas as coisas, nós humanos devemos depender dEle em todas as coisas. A nossa relação com o Senhor é de dependência, é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E segundo essa perspectiva, confiar em Deus é reconhecer que Ele é o Criador e é aquele que mantém todas as coisas, porque a palavra de Deus vai dizer que é Ele que sustenta todas as coisas, é Ele que provém todas as coisas, Ele governa cada canto da nossa história, da nossa vida pessoal, familiar e desta igreja, porque neste lugar, esta igreja, ela é governada por um Rei Altíssimo, que está sentado no alto e sublime trono, e Ele está contemplando a nossa adoração, a nossa vida, nesse exato momento, e dizendo: está ali o meu povo, contemplando a nossa adoração. Então, meus irmãos, essa confiança, ela se fundamenta na compreensão de que Deus é bom, dependendo de qualquer circunstâncias que venham na nossa vida. Deus é bom. Fui visitar a irmã Loren essa semana, e sempre que eu vou lá, eu vou levar a palavra, eu paro de falar e deixo ela falar, e ela me ensina. E ela falou assim para mim: pastor, eu sei que ela está com câncer, meus irmãos, eu sei o que eu estou passando é porque eu mereço, mas o meu Deus não me abandona, e eu estou certa, estou segura nele. Uma certeza inabalável de que ela está segura no Senhor, mesmo na falta de ar que ela está, mesmo na dificuldade de se manter em pé, ela se mantém firme no Senhor, porque a sua confiança não está em médicos, não está em tratamento, a sua confiança está naquele que a criou e que a conhece todo o seu corpo. É isso que nós não podemos perder de vista. O nosso Deus é soberano. Essa confiança então é fundamentada na compreensão de, como eu disse, Ele é bom e os seus planos são perfeitos, e Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aqui reforça a ideia de que, ao dedicarmos as nossas ações, os nossos planos a Deus, Ele então nos guiará à realização de acordo com a sua perfeita, agradável vontade. Olha que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Verso 7: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma, diz o texto. Essa passagem nos lembra que, mesmo diante das adversidades da vida, a nossa confiança em Deus nos traz paz, uma paz que é incomparável. Precisamos reconhecer que confiar em Deus não significa ignorar a realidade de abdicar a nossa responsabilidade pessoal. Não significa isso. Nós temos responsabilidades pessoais, temos responsabilidades humanas, mas sim reconhecer que, apesar dos nossos melhores esforços, é Deus que ultimamente dirige os acontecimentos. A última palavra é do Senhor. A verdadeira sabedoria reside em conhecer e confiar no caráter de Deus, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. Confiar em Deus acima de todas as nossas preocupações é o cerne da nossa espiritualidade autêntica. E aí, meus irmãos, confiar em Deus nos liberta das cadeias
da ansiedade. Confiar em Deus nos liberta do medo e nos permite viver uma vida de paz e uma vida de propósito. Quer vencer o medo do dia a dia? Quer se livrar das preocupações que tiram o sono? Quer ter uma espiritualidade autêntica? O segredo para isso é confiar em Deus. E Salomão nos garante que Deus endireitará o nosso caminho. Porém, o texto, quero ler novamente o versículo 5 e o 6, vai dizer: confie no Senhor de todo o coração. Aqui ele está dizendo, olha, confie. E diz mais, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e aí vem, e ele endireitará as suas veredas. Isso quer dizer que o texto aqui está nos mostrando uma promessa pessoal e individual, no sentido que você pode confiar em Deus de todo o coração e reconhecê-lo em tudo ou não. Eu não estou aqui tratando da salvação, que é um ato divino. A salvação pela graça, ele escolhe, ponto. Eu estou dizendo que mesmo aqueles que estão salvos, redimidos, vivem a sua vida segura em Cristo, em algum momento da sua vida, o texto está dizendo que nós podemos em algum momento não confiar em Deus e não apoiar Ele, e não apoiar-se no nosso próprio entendimento e não na confiança dele. O texto nos dá a certeza que nós podemos escolher no sentido disso, de confiar ou não. E o texto vai dizer que somente aqueles que confiam plenamente em Deus, que promete que Deus endireitará o caminho. Isso quer dizer que mesmo que você seja um salvo em Jesus por algum momento e decide viver os seus próprios caminhos, decide viver de qualquer maneira e não reconhece mais o Senhor e não confia no Senhor, Deus pode permitir que você chegue à disciplina por amor a você. O perigo está naturalmente em nós, autossuficiência, depender apenas de nós mesmos. Não dependa de vocês apenas, dependa uns dos outros e muito mais do Senhor. E aí, esse é o perigo, porque no próprio entendimento, viver no próprio entendimento é ignorar a vontade de Deus para as nossas vidas. A advertência aqui não é para deixarmos de usar nossa inteligência. Deus nos deu sentimento, deu uma mente incrível para pensar, para criar. Nós temos em nós um bom senso, mas não colocar o nosso entendimento acima de Deus. Quando Salomão diz confie em Deus, ele está dizendo o seguinte: prostre-se diante do Senhor, coloque o seu rosto no chão. Alguns comentaristas vão dizer o seguinte: imagina que você está numa guerra e você perde a guerra, e vem um general dessa guerra e você vai ter que se colocar diante dele e entregar a sua vida, porque ele venceu e você agora tem que entregar-se para ele. É nesse mesmo sentido que Salomão está dizendo aqui, confie no Senhor, abandone tudo que você acha que você é, que você pode produzir, daquilo que você pode fazer alguma coisa para se salvar, esqueça tudo isso e lance-se, jogue-se no chão e diga: Senhor, eu dependo de Ti para todas as coisas. Não se apoie no seu próprio entendimento. Significa submissão e esvaziamento de si, entrega total de Deus e declarar publicamente: a minha esperança está em Deus e nele porei a minha confiança. Somente nele. É isso que Salomão está chamando-nos nesta noite para fazer. Lance, corra para os pés da cruz e ali jogue tudo que você tem, os seus pecados, as suas lamentações e as suas preocupações, e creia que o Senhor é fiel e justo e misericordioso para salvar aqueles que o clamam. Olha esse texto, Provérbios capítulo 11, 28. Quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Esses dias lá no meu trabalho, lá no Alcântara, veio um senhor lá conversar comigo e ele estava dizendo o seguinte para mim: dinheiro é a coisa mais importante da vida. Ele estava falando, deixei ele falar, pois o dinheiro se consegue tudo.
Eu estou precisando de dinheiro para tantas coisas, se eu tivesse, estaria solucionando todas as coisas. Eu disse, não, dinheiro não é tudo. Aliás, a Bíblia diz que o amor a Ele é a raiz de todos os males. E eu disse mais, Paulo diz que muitos se desviam da fé por causa do dinheiro. Se colocarmos a nossa esperança em dinheiro, um dia Ele nos decepcionará. Ele irá nos cobrar e vai nos decepcionar. Por quê? Porque as riquezas falham. Elas não conseguem nos satisfazer o tempo todo. Eu estava escrevendo isso, eu lembrei, meu pai faleceu de Covid, na mesma semana, logo seguinte, o autor Paulo Gustavo também vai morrer. E antes dele morrer, ele trouxe um aparelho, não sei se vocês lembram, que custava 30 mil reais por dia, para manter o pulmão dele ali um oxigênio. Mas o que acontece com toda a sua riqueza, com todo o seu dinheiro, com toda a possibilidade de tentar fazê-lo manter vivo, ele não consegue. Por quê? Porque o dinheiro nos decepciona. Mas o Provérbios capítulo 3, o versículo 21 ao 26, vai trazer algo para nós o seguinte, de pai para filho. Ele começa dizendo, meu filho, guarde a sensatez e o bom senso, e nunca os perca de vista. Eles trarão vida a você e serão um enfeite para os seus pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança, e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor estará ao seu lado e impedirá que o seu pé caia em armadilha. Quantos confiam aqui no Senhor? Aleluia. Ou quantos querem orar, Senhor, eu quero confiar em Ti desta maneira. É essencial reconhecer, meus irmãos, a natureza exclusivista do nosso Deus. Ele nos convoca a depositar a nossa confiança unicamente nele, descartando a dependência em outras fontes ou pessoas. Essa não é uma sugestão, olha, faça se você puder, não, é uma ordem divina. Outra ordem, Salmo 37, o verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Deus nos chama a confiar nele de todo o coração, somente nele, somente nele, somente nele. No contexto bíblico, quando se fala coração, nós não estamos se referindo a um órgão físico, esse que está batendo no seu peito, mas é a essência do nosso ser interior. O coração, biblicamente falando, é o centro do nosso intelecto, emoções, vontade, é o núcleo que molda a nossa personalidade e que nos direciona as nossas escolhas, os nossos caminhos. É nisso que ele está dizendo, não se apoie o seu coração. Portanto, o convite, o que Deus nos faz é desejar gravar profundamente em nosso coração a uma chamada, a uma entrega total a Ele. Entregue-se a mim, diz o Senhor. Não esconda nem retenha nada, não esconda nada do Senhor. Talvez você fale assim, pastor, se eu contar para você o que eu fiz, o que eu sou, você vai sair correndo. Lance a sua ansiedade, as suas preocupações, os seus pecados na cruz de Cristo, porque Ele tem o sangue que é poderoso para apagar, aniquilar todo o poder do pecado na sua vida e mudar a sua vida por completo. Entregue-se a mim, diz o Senhor, não esconda, não retenha nada, revele a mim qualquer sentimento. E aí o texto, o provérbio, Salomão vai dizer, eu endireitarei as suas veredas. Esta entrega, este ato de confiar em Deus em absoluta transparência e sinceridade é o que Ele busca de nós. Lance. Ao fazermos isso, ao nos abrirmos completamente diante dele, sem reservas, sem excitações, nós estamos e não apenas obedecendo uma ordem divina, mas também nos posicionando para receber uma grande bênção. Reconheça que mesmo diante do inexplicável, já esteve diante de alguma situação que é e que foi inexplicável, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós.
É entender que ao entregarmos completamente a Ele, Deus se compromete em guiar-nos, meus irmãos. Os nossos pés é guiados pelo Senhor nas suas veredas e conduz nos caminhos de justiça e da sua paz. Quem consegue viver dessa maneira, confiando em Deus de todo o coração, e entregando a Ele cada aspecto da vida, sem dúvida alguma, porque é a palavra de Deus que diz: receberá as bênçãos prometidas por Ele, conforme a sua vontade, e experimentará a verdade da paz que excede todo entendimento. O segundo ponto é sobre a generosidade como uma expressão de fé. O verso 7 ao 10 vai dizer: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal, isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus olhos. Honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Nesse texto de Provérbios, nós somos convidados então também a refletir sobre a generosidade, não apenas como um ato de benevolência, mas como uma profunda expressão de fé e de confiança em Deus. A sabedoria divina vai nos orientar e reconhecer a nossa total dependência do Senhor, afastando-se de nós a arrogância e o auto-engano. Aqui nós somos confrontados com uma verdade profunda sobre a natureza da sabedoria e o papel da humildade da nossa jornada espiritual. O primeiro do versículo 7 vai dizer: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Essa passagem ela vai nos levar e nos mostrar o que é essencial sobre como nós devemos posicionar o nosso coração, como nós devemos colocar os nossos pensamentos em ordem, as nossas mentes diante de Deus e de sua sabedoria. Na semana passada nós vimos que buscar pela sabedoria é um chamado divino, uma jornada que todos nós somos convidados a empreender, mas no entanto, essa busca, ela enfrenta obstáculos significativos, sendo um dos mais perniciosos é a arrogância. A arrogância. Não tem como se livrar das preocupações se nós estivermos arrogantes. A altivez, a presunção de que já possuímos todo o conhecimento, ou que somos superiores aos outros, isso é categoricamente rejeitado pelas Escrituras. A Bíblia ela é clara para afirmar que aqueles que vivem sob a influência da arrogância são considerados como tolos aos olhos de Deus. Para verdadeiramente viver pela sabedoria que provém de Deus, é imperativo que cultivemos o quê? Ao contrário da arrogância, a humildade. Sem um coração humilde, nós nos tornamos cegos para a sabedoria divina. A humildade, ela é a porta de entrada para o conhecimento verdadeiro e profundo que Deus deseja compartilhar conosco. É importante lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os arrogantes, aqueles que veem como autossuficiente e desdenham da dependência de Deus, são incapazes de experimentar esse temor reverente e que é fundamental para a aquisição da sabedoria. Somente quando nós curvamos diante do Senhor e reconhecemos a sua grandeza, a sua superioridade e a nossa pequenez, é que nós começamos a trilhar este caminho da verdadeira sabedoria. Esse temor do Senhor, como eu disse semana passada, não é um medo paralisante, mas é uma reverência que nos conduz à obediência e o afastamento do mal. E é nesse estado de reverência e humildade que encontramos a verdadeira felicidade, que o socorro bem presente na hora da angústia. A humildade nos protege de quedas e de fracassos, pois nos mantém firmemente ancorados na realidade da nossa dependência de Deus. Ela nos lembra que não somos invulneráveis, nem oniscientes, mas seres humanos, limitados, que necessitam de orientação.
e de sustento divino. Ao nos humilharmos diante de Deus, nós abrimos nossos corações para receber sabedoria, sua proteção, a sua direção, a direção para todas as nossas vidas. Que o temor do Senhor seja o alicerce sobre o qual nós construímos as nossas vidas, conduzindo-nos a um caminho de retidão, um caminho de proteção e de verdadeira felicidade. Confie no Senhor. Ao nos afastarmos então da arrogância e nós nos voltamos para Deus com corações humildes, é certo que os nossos caminhos serão marcados por sabedoria. As nossas escolhas não serão tolas, serão sábias. É essencial para ter uma vida plena, para ter uma vida abençoada. Somos chamados para ser mordomos daquilo que Deus colocou para nós cuidar, daquilo que Ele colocou e foi confiado para nós, reconhecendo que tudo que temos, tudo que você tem, meus irmãos, é um presente generoso de Deus. Tudo que você tem, da sua roupa, da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, do seu dinheiro, de onde você dorme, tudo é presente de Deus para a sua vida. Ele te deu força, Ele te deu capacidade, Ele te deu inteligência, Ele te impulsionou e você conquistou todas as coisas. Tudo que você tem é vontade do Senhor para a tua vida. Ao honrarmos ao Senhor com os nossos bens, como diz Salomão, e as primícias da nossa renda, nós estamos declarando que a nossa confiança e a sua provisão e o seu cuidado. O versículo 9 vai dizer: honre ao Senhor com seus recursos e com suas primícias de todas as suas colheitas. A generosidade é uma manifestação concreta da nossa fé. Aqueles que têm fé em Cristo é generoso. Ao contribuirmos com os primeiros frutos da nossa renda, nós estamos praticando um ato de adoração e reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas finanças. A atitude de generosidade não apenas honra a Deus, mas também é uma fonte de bênçãos para o doador. Conforme diz o versículo 10, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinho. Como pastor, eu conheço muita gente generosa. E todas essas pessoas que são generosas, elas são abençoadas. Não é uma troca, meus irmãos. Essas pessoas que são generosas não fazem para ganhar, porque não vai ganhar se fizer dessa forma. Mas quando nós entendemos que tudo que eu tenho é dádiva e presente de Deus, e eu faço com generosidade, Deus abençoa cada vez mais essa pessoa. A generosidade, portanto, é muito mais do que uma simples questão de dar, é fé, é expressão de fé. É atitude de coração que não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos transforma em canais de sua generosidade, de graça para o mundo ao nosso redor. Assim somos encorajados a viver uma vida de generosidade radical, confiando plenamente que Deus suprirá todas as nossas necessidades conforme a sua rica glória em Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre compartilhar e ser generosos, estamos na verdade falando sobre uma maneira especial de mostrar o nosso amor e gratidão a Deus. Porque quando ao dividirmos o que temos, nós estamos fazendo três coisas importantes. A primeira, nós lembramos de onde vem tudo que temos. Tudo que possuímos, seja dinheiro, seja habilidade, seja tempo, seja talento, seja dons, não veio do nada, não apareceu do nada no nosso coração, ela veio de Deus. Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos e riquezas. Então, quando nós somos generosos, nós estamos reconhecendo que Deus, Ele é dono de tudo e que nós somos apenas cuidadores das coisas que Ele nos confiou. O segundo, nós mostramos que somos gratos e confiamos em Deus. Só consegue compartilhar quem tem um coração agradecido e confia que Deus vai continuar abençoando ele.
É como dizer: Deus, eu sei que o Senhor me deu isso e eu confio que o Senhor vai continuar me dando aquilo que eu preciso, então eu vou ajudar a quem precisa, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Terceiro, entendemos que para que serve a riqueza? Deus prospera os seus, alguns são prósperos. E por que então Deus traz riqueza? Deus nos dá as coisas boas, não somente para a gente guardar para nós mesmos. Ele nos abençoa para que nós possamos ser bênçãos para outras pessoas também. A verdadeira riqueza, ela não está na quantidade, na quantia de dinheiro que nós temos no banco, mas sim quantas vidas a gente consegue tocar e melhorar. Isso é ser rico. Estamos mostrando que entendemos que tudo vem dele, e nós somos gratos porque ele nos dá, e que queremos usar essas bênçãos para fazer diferença no mundo. Lembrar disso pode nos ajudar a olhar o que temos de uma maneira diferente. Em vez de pensar só em como usar essas coisas para nós mesmos, podemos começar a pensar em como eu posso usar o que eu tenho para abençoar o outro. Isso é cristianismo, isso é o Evangelho, isso é ser generoso, isso é viver de acordo com o que Deus nos ensina. E para ir para o final, terceiro, disciplina e correção do Senhor. Esse verso 11 e 12 vai dizer: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz com o filho que deseja o bem. Aqui nós somos lembrados da importância da disciplina do Senhor. Essa passagem nos ensina que assim como um pai, como nós acabamos de ler, corrige o seu filho porque ama, Deus também nos corrige porque nos ama. No decorrer da vida, muitas vezes, evitamos confrontos e conflitos por meio de desagradar ou perder o afeto dos outros. Não é assim que nós somos? Nós não nos comprometemos, nós não falamos a verdade, porque nós vamos desagradar, nós vamos perder o afeto um do outro. Lembre-se que o relacionamento precisa ser feito por bondade e verdade. No entanto, Deus, em sua perfeição, Ele não tem essas inseguranças humanas. Ele sabe que sem confronto, sem choque de opiniões, os conflitos de interesses, as relações podem adoecer. Quando Deus nos corrige, meus irmãos, Ele não está nos mimando. Na verdade, Ele está nos moldando. O interesse de Deus é nos fortalecer, o interesse de Deus é nos trazer de volta, e às vezes Ele derruba as ideias que nós construímos durante a nossa caminhada. Quando Deus nos disciplina, Ele demonstra uma profunda preocupação conosco. Ele nos ajuda a crescer, Ele nos ajuda a amadurecer e a assumir as nossas responsabilidades. Como diz o texto, assim como o pai corrige o seu filho, Deus corrige os seus escolhidos, porque Ele nos ama. Ele deseja que nós possamos aprender a amar aquele que nos ama de forma suficiente para nos confrontar às vezes quando nós erramos e quando nós nos desviamos do caminho. A maior demonstração de amor e correção de Deus para conosco se manifestou na cruz do Calvário, na cruz de Cristo. Jesus, em sua obediência até a morte, nos mostrou o caminho da verdadeira vida. É essencial reconhecermos a fonte inesgotável da nossa paz, a fonte inesgotável de esperança e certeza da vida eterna. Em meio às turbulências da vida, em meio às nossas preocupações, meus irmãos, ansiedades e medos, existe uma verdade que brilha como uma luz imutável e redentora, a obra da cruz de Cristo em nossas
Ele não apenas enfrentou as profundezas de nosso sentimento e desprezo e desespero, mas Cristo triunfou sobre ele, garantindo-nos uma paz que transcende todo o entendimento. Essa paz é uma promessa vazia, meus irmãos, mas é uma palavra de poder, é uma promessa poderosa, uma realidade tangível, fundamentada na vitória de Cristo sobre a morte, sobre os principados e demônios. Cristo venceu por nós naquela cruz. Glória a Cristo. E Ele, ao ressuscitar dos mortos, Ele não apenas provou a sua divindade, mas Ele selou a nossa esperança e vida eterna, garantida para todos sempre. Essa esperança não é uma mera expectativa de que algo possa acontecer. Já viu? Será que eu vou conseguir tal coisa? Não é isso, é garantido, é uma certeza inabalável, baseada na fidelidade e no poder de Deus. E aí o tema espiritualidade autêntica, portanto, não é um caminho solitário de autodescoberta ou de autoaperfeiçoamento, é uma jornada de comunhão com Cristo, de viver diretamente sobre a sombra da sua cruz e da sua ressurreição. É reconhecer que cada passo, em cada desafio, não somos impulsionados pelas nossas próprias forças, mas somos sustentados pela graça divina que flui incessantemente da obra redentora de Cristo Jesus na cruz, no Calvário. Aleluia. Os pontos que exploramos hoje: confiança no Senhor, guarde isso, reconhecimento de Deus em todos os nossos caminhos e a aceitação das disciplinas e correção divina, são manifestações dessa graça. Já chamamos músicos para cá. Eles são possíveis porque na cruz Cristo enfrentou a maior de todas as ansiedades e a maior de todas as preocupações, e Ele emergiu vitorioso. Na cruz nós encontramos a prova definitiva do amor por nós, um amor que não hesitou em de enfrentar o abismo da morte para nos garantir vida, uma vida marcada não pela ansiedade, pelo medo, mas pela paz, pela esperança e pela certeza de vida eterna. Que nós possamos sair aqui dessa noite, minha família, meus irmãos, não apenas motivados, porque a motivação acaba logo em seguida, mas profundamente transformados pela verdade de que em Cristo, as nossas preocupações encontram fim. Em Cristo, as nossas preocupações acabam, os nossos medos são silenciados e as nossas vidas são eternamente seguras. Que essa seja a espiritualidade autêntica que cultivamos, uma fé viva, que o Espírito Santo possa nos levar a ter uma fé viva. Peça isso agora. Queria que você tivesse uns minutinhos de oração aí no seu lugar, abaixe sua cabeça e peça: Senhor, me dê uma fé viva. Senhor, eu não sei como parar de me preocupar. Fale isso para o Senhor, mas eu preciso que o Senhor me encharque de tanta paz, de tanta certeza de quem é Cristo em mim, que as minhas preocupações possam ser dissipadas da minha frente. Peça isso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Cristo, eu peço que o Senhor venha aquecer os nossos corações.
Porque os nossos corações, como diz a tua palavra, é tão enganoso, que ele nos faz achar que nós já temos tudo. Sou eu que levanto, sou eu que vou para o meu trabalho, sou eu que vou caminhando até lá, sou eu que faço, eu. E a gente vai se afastando da revelação gloriosa de que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é uma certeza de uma vida autêntica, de uma fé inabalável, de que nós temos segurança, socorro bem presente. Traga, Senhor, em nós essa certeza, essa esperança em nosso coração.